Aqui começa a nossa aula número 3. Nessa aula número 3, nós vamos ter um espaguete com legumes, pesto de castanhas. Olha que delícia. E Bruna, a gente já começa pelo nosso pesto. Pelo tomate confit. Pelo tomate. Pelo tomate confit que vai na decoração do espaguete. Ah, então a gente começa com a decoração. Então já vou pedir receita na tela para a gente dar sequência aqui à nossa receita. O nosso tomate confit, nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de tomate cereja, 5 dentes de alho descascados inteiros, 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, tomilho fresco quanto baste, alecrim também o quanto baste, uma pitada de pimenta do reino moída e uma pitada de flor de sal. Então, a gente vai começar por ele, porque é a parte mais fácil de toda a receita. E aí, como ele vai no forno, a gente vai deixar no forno enquanto a gente faz todo o restante da receita. E a hora que a gente for finalizar e decorar, a gente vai tirar o tomate confit do forno. Tomate confit é super simples, eu gosto de usar para várias receitas, não só para o espaguete de legumes, mas também para outros tipos de decoração de receita, para um risoto, para uma outra massa. É muito versátil esse tipo de receita. Eu vou misturar tudo direto na forma que a gente já vai levar para o forno. Então, numa forma quadradinha, retangular, depende da quantidade de tomate que você for usar, a gente joga o tomatinho. O alho eu estou usando ele inteiro porque ele vai murchar e vai ficar bem crocante. O azeite. Posso substituir por óleo de coco? Posso, mas ele vai ficar com o gosto bem forte de coco. Então, eu prefiro, nessa receita aqui, usar o azeite. Bruna, então aproveitando, quando tem a presença do óleo de coco, e a gente sabe que vai ter um gostinho de coco, né? E tem gente que adora, eu adoro, tem gente que não. Quando a sua receita pede óleo de coco, é possível alguma substituição ou não? Não nessas receitas que já estão balanceadas? Nessas aqui é possível substituir por algum óleo vegetal ou algum azeite, por exemplo. A mesma quantidade? A mesma quantidade, normalmente porque os dois são gordura, né? Eu só não gosto de usar óleo de soja, de milho, de canola, mas um óleo de oleaginosas ou óleo de coco a gente pode usar pela mesma quantidade. Perfeito, obrigada. O sal, aqui também é bem legal usar a flor de sal, que é como ela em cristalzinho, é como se fosse o sal grosso quando a gente coloca em alguma carne, alguma preparação e para salgar um pouco mais. A flor de sal também é bacana utilizar aqui. Vou colocar o alecrim. E aí, forno pré-aquecido, 180 graus, 200 graus, esse pode ser um pouco mais alto o forno. A gente vai levar essa forma e vai deixar durante todo o período da nossa aula, até o momento que a gente for finalizar. Como a gente não vai usar todos esses tomatinhos na decoração de um único prato, o restante vocês podem guardar em um pote de vidro bem fechado, dentro da geladeira, e vocês podem ir usando em salada, em outras preparações, que também fica bem gostoso. Parece que quanto mais tempo você deixa, mais ele vai incorporando o gosto do alho, o gosto do alecrim. Eu gosto, da hora que eu guardo no pote de vidro, eu costumo colocar uma folha de louro, que também vai aderindo o sabor. Esse é o mesmo princípio de fazer o tomate seco ou é diferente? É bem parecido. É bem parecido. Ele não fica tão seco como o tomate seco, ele não chega a desidratar, ele fica mais molinho, mas é bem parecido. Vou colocar um pouquinho do tomilho. E aí é só misturar e a gente vai levar para o forno. Depois que passou uns 10 minutinhos de forno, vocês só abrem e dá uma chacoalhadinha para os tomatinhos eles virarem, para o alho também virar e não ficar queimadinho, não assar só de um lado. Então, dá uma mexidinha na forma para eles virarem. Tá bom, perfeito. Vamos então fazer o nosso pesto? Vamos. Receita na tela para vocês da nossa... Vamos dar continuidade à nossa receita. Para o nosso pesto, olha só o que nós vamos utilizar. 1 xícara de chá de castanha de caju, crua sem sal. Meia xícara de chá de água.
2 dentes de alho descascados, 1 xícara de chá de manjericão, meia xícara de chá de salsinha, 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 pitada de sal do Himalaia e 1 pitada de pimenta do reino moída. As castanhas. As castanhas eu também deixei de molho de um dia para o outro. Peguei as castanhas, cobri com água, coloquei uma pitadinha de sal e aí hoje eu escorri, porque elas vai ser muito mais fácil eu bater e elas vão dar muito mais sabor pro meu pesto. Então a gente vai, ela é bem parecida, o processo é bem parecido com os molhos que a gente fez na última aula. A gente vai bater as castanhas. Vou deixar para colocar água por último. A salsinha, normalmente o molho pesto ele vai queijo ralado, né? Ou algum outro tipo de queijo. Então a gente não vai usar queijo, a gente vai usar as castanhas. Só para não restar nenhuma dúvida, você pode falar para a gente tempo e temperatura do forno? Do Dos tomate tomatinhos? confit. Isso. Temperatura de 180 a 200 graus, pode ser uma temperatura um pouquinho mais elevada para eles murcharem mais rápido, durante 30 a 40 minutos, que vai ser o tempo que a gente está preparando o espaguete aqui na nossa aula. Tá certo. O sal. Os 2 alhos, a pimenta, o azeite. Posso colocar nozes também aqui junto com a castanha, porque normalmente no molho pesto vai nozes, né? Também fica bem gostoso. Não, e vai combinar totalmente, né, com a nossa proposta aqui do nosso macarrão. E é super low carb, aqui a gente não está usando nada que tenha alto índice de carboidrato. Tem gente que gosta de molho pesto mais lisinho, tem gente que gosta de molho pesto mais com mais crocância. Então você bate até obter a textura que você deseja. Vou pôr mais um pouquinho de água. Já está quase todo homogêneo, vou pôr um pouquinho mais de água para ele ficar com consistência de molho. Tá bom, tem uma pergunta do Luiz Ortega. Pesto com salsinha e o manjericão, posso colocar água gelada ou gelo para que não fique preto? O meu nunca ficou preto. Ah, então tá aí, ó. Essa água que eu tô usando, ela tá em temperatura ambiente, mas se você quiser usar água gelada, também não tem problema nenhum, não vai mudar nada no nosso processo aqui. O gelo, eu acho melhor não, porque você não consegue controlar a quantidade de líquido. A água é melhor. Uhum. Por mais um pouquinho de água, que eu quero ele mais líquido. Vamos ver se ele já tá bom. E a durabilidade desse pesto, Bruna? 3 dias na geladeira, sempre na geladeira esses molhinhos, por conta da castanha que eu já mexi com ela, já hidratei, ela tá mais perecível. Tá. Então 3 dias na geladeira, porque senão ele começa a minar a água e depois quando a gente for reutilizar ele não tá legal. Tá bom. Eu vou passar ele para um potinho. Você pega um potinho para mim? Acho que pode ser um desse aqui. E aí, a gente pode, se eu quiser deixar um pouquinho mais crocante, posso picar um pouquinho de nozes e acrescentar as nozes aqui.
Não, e essa receita, né, para fazer porção, vender, se você tem, né, uma rotisserie, ou se você vai servir num buffet, É como muito uma opção prático. diferenciada aí, não é? E ele rende bastante. A gente consegue, com um punhado de uma xícara de castanha, fazer com que ele renda bastante. Se eu colocar um pouquinho mais de água, ele vai render mais. Sim. Então, ele é uma ótima opção e é um molho pesto mais saudável, né? A gente não precisa adicionar nenhum queijo amarelo para ele poder ficar gostoso. Então aqui o nosso molho pesto, que a gente vai usar ele na decoração do nosso espaguete. Maravilha. Mas ainda não está no momento do espaguete. Vamos agora para o nosso molho natural de tomates. A gente percebe que são várias etapas, mas tudo bem assim, rapidinho, né? Tomates confit já estão lá no nosso forno. Já fizemos o pesto. Vamos então para o nosso molho de tomate. Receita aí para vocês. Vamos precisar de 6 tomates italianos maduros, 2 cebolas picadas, 2 dentes de alho picados, manjericão e orégano quanto baste, 1 colher de chá de sal do Himalaia ou então de flor de sal e meia xícara de chá de água. Molho natural. A gente vê muito molho industrializado no supermercado, né? E é tão simples a gente fazer um molho natural de tomate que a gente pode fazer uma quantidade, podemos até congelar essa quantidade, porque normalmente rende muito e a gente não vai usar tudo em um prato só, né? Ainda mais quem mora sozinho, quem cozinha para poucas pessoas. Então a gente pode fazer esse molho, a gente separa um pouco para utilizar na receita e o restante você pode congelar em um saquinho de congelar alimentos que vende no supermercado, é super fácil de encontrar. Congela e deixa por 3 meses, congela em porções, que é mais fácil depois para descongelar, e aí vai utilizando. E aí não precisa comprar um molho de tomate industrializado, né? Maravilha. Aqui eu estou usando um tomate orgânico, bem vermelhinho. Quanto mais vermelho o tomate você conseguir, melhor, porque mais vermelhinho o nosso molho vai ficar. Eu só tirei a semente do tomate e cortei na metade, depois cortei ele em 4. Quem quiser um molho de tomate com uns pedacinhos de tomate, pode picar um pouquinho e depois que a gente bater no liquidificador, acrescenta esses tomatinhos picadinhos. Eu quero o meu mais liso, então eu vou bater tudo no liquidificador. A gente vai bater o tomate. Acho que eu vou pegar com a mão que é mais fácil. Aqui tem 6 tomates, né? Deixa eu só pegar de novo aqui, deixa eu só conferir na minha receita. 6 tomates italianos maduros. E orgânicos. E orgânicos. Vou pôr a água. Bruna, desculpa, pode falar. Eu ia falar, quanto menos água a gente conseguir pôr, melhor, porque ele fica mais concentrado. Bruna, alguns profissionais chegam até a dizer, olha, se você for consumir um tomate que não é orgânico, não consuma tomate. Chega mesmo a ser nesse ponto de um pimentão, de um tomate, que são geralmente os campeões de agrotóxicos? Eu acredito, porque ele tem muito agrotóxico concentrado na casca dele. Então, quanto mais a gente consumir esse tomate, mais agrotóxico a gente vai consumir. Então, sempre é melhor optar pelos orgânicos. O tirar a pele também não adianta? Também não adianta porque ele acaba passando. A pele do tomate é muito fina, então ele absorve esse agrotóxico. Eu ouvi uma vez lá na escola, e eles disseram, se você estiver intoxicado por dentro e você tomar um banho no chuveiro, vai adiantar? É claro que não. Sim. Então, da mesma forma com os agrotóxicos, se nós lavarmos os alimentos, também não vai tirar os agrotóxicos que passam pela casca, pela cutícula, pela camada. E realmente orgânico é a melhor solução. Apesar de ser caro, mas é um investimento a longo prazo, né? A nossa saúde que está em jogo. E eu acho que quanto mais a gente consumir, a gente fala muito que é caro, que é caro, que é caro, mas quanto mais a gente consumir e mostrar para as pessoas que elas devem consumir, mais barato vai ficando esse tipo de produto, porque é oferta e demanda. Quanto mais pessoas têm para comprar, mais tem para vender, mais barato fica. Então, acho que é um hábito que a gente tem que, aqui no Brasil, a gente tem que começar a criar esse hábito de dar preferência para os orgânicos, fora que a gente dá uma grande ajuda para a agricultura familiar, que é uma questão muito importante para a gente.
E é ponderar o valor, né? A questão. Eu invisto hoje no orgânico para a minha vida, minha saúde, minha família, e no futuro eu deixo de comprar remédios, eu deixo de ficar doentes. Então, é a questão de valor, custo-benefício. Exatamente, exatamente. Uma dica, né, para quem não consegue de jeito nenhum comprar orgânico por conta de ser muito caro, a gente tem alguns florais, me fugiu agora o nome da palavra, eu vou trazer para vocês, não é floral o nome que chama, agora me fugiu o nome, mas eu vou lembrar e aí eu falo para vocês. Que a gente toma para... Essências? Não é essência. Esqueci, me fugiu da cabeça. Eu só conheço os florais também. Não é floral. E aí ajuda a gente a absorver menos o agrotóxico que está nos alimentos. Olha que legal. Mas isso tem que ser com consulta com um profissional de saúde, nutricionista. Eu vou lembrar o nome e vou falar para vocês. Tá bom. Tudo para amanhã, gente. Uma lista. Anotem que eu tô devendo um monte de coisa. O alho, eu só vou cortar ele em 3. Para facilitar. E a gente vai bater o tomate com a cebola e o alho. Esse restante de cebola eu vou colocar depois. Vou colocar mais cebola. Então, quanto mais vermelhinho o meu tomate, mais vermelhinho é o meu molho. Vou colocar o sal. O orégano e o manjericão vou deixar para colocar a hora que a gente levar ele para apurar na panela. Bem simples. E aí, quem quiser os pedacinhos, como eu falei, acrescenta agora um pouquinho dos pedacinhos de tomate picado, que também vai ficar super gostoso. Eu preferi muito mais essa sua receita, porque às vezes eu, por exemplo, não gosto muito dos pedaços. E a maioria dos molhos que a gente vê, a gente já fazer na panela, com tomate desmanchando, porque o objetivo são os pedaços, né? Então, eu amei essa receita. E ela é bem facinha de fazer, né? É só bater tudo no liquidificador. E a gente vai levar pro fogo para poder apurar. Fogo médio alto. Colocar o orégano. E o manjericão eu deixo para colocar bem no final. Claro que o interessante são as ervas frescas, né? Mas assim, claro, se colocam ao final. Mesmo se o manjericão fosse como o orégano seco, posso já colocar agora ou não? Pode, aí sim. Pode já colocar. Qualquer erva, é que eu acho que orégano e manjericão combinam muito, né? Com molho de tomate, com massa. Mas qualquer erva seca que as pessoas tenham preferência, pode adicionar. Tá. Aqui a gente vai deixar ele apurando. Não precisa ficar mexendo, eu só estou mexendo para misturar o orégano. E vocês podem deixar ele encostadinho enquanto a gente faz o espaguete. Perfeito. Eu vou até passar ele para o meio. Que ele vai ficar apurando.
Não precisa, não tem essa necessidade de mexer o tempo todo? Não tem. A gente vai, eu acho legal a gente começar o espaguete, aí de vez em quando a gente mexe só para não queimar o fundo dele, fogo médio alto e rapidinho ele fica apurado, não tem necessidade de ficar o tempo todo mexendo. Perfeito. E aí quando a gente estiver finalizando, aí eu coloco o manjericão. Olha, a Adriana, a Érica Amaral também querem saber um pouquinho mais sobre o tomate, né? O tomate você deixou com a casca e só que sem as sementes, né? Isso, eu tirei só a semente porque eu não gosto de semente de tomate, então eu sempre tiro a semente e deixei com a casca porque esse tomate é orgânico. Maravilha. Então, usei ele inteiro, até para não ter desperdício de alguma parte do alimento. Também, a hora que a gente for tirar a semente, cuidado para não desperdiçar muito a polpa do tomate. Tira a semente com cuidado. Se não tiver nenhum problema com sementes, pode manter, que eu sempre tiro semente de tomate. Também tem esse hábito. Sempre tiro. Vamos então para a nossa próxima receita, que é o nosso Vamos. espaguete de abobrinha. Quem não conhece vai amar essa receita. Na tela para vocês. Para o nosso espaguete, nós vamos precisar de 2 abobrinhas orgânicas, 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 dente de alho amassado, 1 pitada de sal do Himalaia e 1 pitada de pimenta do reino moída. Bem simples a receita, né? Poucos ingredientes, super acessíveis. Super acessíveis. A abobrinha também é importante que seja orgânica, porque a gente vai usar a casca da abobrinha para poder fazer o espaguete. Tá. E aí, essas 2 são orgânicas. A gente tem 2 formas de fazer. Uma, eu vou usar esse cortador, que ele já corta no fiozinho certinho, que é o espaguete. Existe no mercado esse modelo aqui, e existe um que parece, eu não tenho esse, mas parece um apontador. Você encaixa a abobrinha ou a cenoura e vai fazendo assim como se fosse um lápis e o negócio fosse um apontador. É super fácil. E esse aqui é a pontinha, tem também descascadores com essa pontinha, com esse dente aqui, que faz com que a gente tire o espaguete certinho. Então a gente começa pela abobrinha, depois a gente vai para a cenoura e para o palmito. Maravilha. Tá lavada, com a casca eu vou utilizar porque é orgânica, e aí a gente só vai tirar os contrário, né? Os fios do espaguete. Ó, eles saem certinho, como se fosse um espaguete. Eu vou fazer uma com esse daqui, depois a gente vai fazer com a faca, para quem não tiver acesso a esse utensílio, também dá para fazer com a faca. Tá. E rende bastante, né? Porque uma abobrinha é grande, então rende bastante espaguete. Pergunta aqui da Giane Ramos, o molho dá para ser congelado? Dá para ser? Congelado. Congelado? Dá para ser congelado, o molho de tomate. Uhum. Depois que ele deu uma esfriadinha, coloca naqueles saquinhos de congelar alimentos que a gente encontra no supermercado normal mesmo, e aí congela em porções, para você não ter que descongelar ele toda hora, porque depois que descongelou uma vez, tem que usar, não dá para ficar recongelando, né? Uhum. Por quanto tempo, no máximo? 3, 4 meses. Tá bom. No máximo 4 meses. O molho pesto eu já não indico congelar, Tá. mas o molho de tomate pode ser. E isso também é uma forma tão fácil de diferenciar a alimentação das crianças. Porque a hora que a gente coloca o molho, não dá para perceber que é só de abobrinha que é feito. Aham. Nossa, adorei esse utensílio. Prático. Às vezes a gente nem sabe que existe, facilita tanto. Facilita muito. Sabe quando você está na cozinha e você pensa, deve ter uma forma mais fácil de eu fazer isso, eu estou perdendo muito tempo. Não, hoje em dia a gente acha de tudo na cozinha, né? E para quem não tem habilidade, nem precisa Maravilha. ter habilidade para usar esse utensílio.
Eu tô aqui ansiosa para aprender como é que é isso na faca, né? Porque em casa eu sempre quis fazer esse tal desse espaguete de abobrinha que a gente sempre ouve falar. Não sabia nem por onde começar, nem por onde terminar. Tô encantada. Na faca é um pouquinho mais difícil, né? A gente não consegue deixar tão perfeitinho. Mas é uma forma para quem não tem esse utensílio de fazer. Você não pode fazer só um pouquinho pra gente na faca? Faço. Para que mais seja um pouquinho mais difícil, né? E é fácil achar esse utensílio? No Brasil tem? É fácil? Tem. Eu compro na 25 de março. Ai, que maravilha. Fechou, fechou. Super fácil de achar. Na faca, a gente vai é super simples. A gente vai cortar no que a gente chama de julienne, né? Que são tirinhas. Tanto a cenoura, como o palmito, como a abobrinha, a gente corta em juliennes. Posso pedir para você deixar esse bowl da abobrinha aqui pro ladinho, senão a gente não consegue ver Aqui? de frente. Isso, obrigada, Bruna. Você põe assim num pratinho. Então, eu vou cortar ela no meio. O importante é que a gente tenha uma faca afiada, né, para fazer isso. Porque se a sua faca não estiver afiada, vai dificultar mais. E aí a gente corta assim e vai cortando ela em fatias. A abobrinha, ela é mais chata. Ela tem muitas curvas, né? Ela tem muitas curvas. Mas na abobrinha, então, não precisa tirar as sementinhas que ficam dentro. Pode usar? Então, quando eu corto assim, dessa parte, eu vou cortando a casca. A hora que chega na semente, se tem muita semente, eu tiro. Se tem pouquinho assim, eu deixo. Que aí eu corto no meio. Ele vai ficar um pouquinho mais grossinho do que o cortador. Mas dá pra gente fazer. Enquanto eu não dar um pulinho ali na 25, eu vou fazer na faca. Mas já já eu vou na 25 comprar esse seu utensílio. É mais prático. Deixa eu perguntar para você, se não for possível, não tem problema, Bruna. Você está um pouquinho com o seu corpo na frente, assim. É que é ótimo, né? Você dá uma distância de 5 metros e corta pra gente. Melhorou? Por gentileza, tá ótimo. Mas eu também o que é possível, afinal de contas, está aí com uma faca afiada. A gente vai só cortando em tirinhas. Quanto mais fininha a minha tirinha, mais vai parecer com um espaguete. É bem mais trabalhoso, né? Aí É você já bem teria mais feito a abobrinha trabalhoso. toda ali. Vocês viram o tempo que eu gastei com a primeira Aham. e essa com a faca. Olha, o nosso tomatinho já saiu. Mais um pouquinho. Mas eu acho que é legal mostrar. Já né? mostra como é que tá aí, a gente consegue? Vamos ver se a gente mostra na câmera de lá. A câmera tá se posicionando. Ele Tá dá uma quase. murchadinha, o alho também fica mais tostadinho. Vamos deixar só mais um pouquinho. Depende também da intensidade muito de cada forno, né? Esse aqui é super potente. Então, quanto mais fininho vocês conseguirem cortar, melhor. A cenoura eu já acho mais difícil, porque ela é mais durinha. Sim. A abobrinha já é mais molinha, então é mais fácil. O Bruno Silva quer saber se ele pode utilizar outro tipo de abobrinha. Pode. Tem a brasileira, que também é muito gostosa. Pode usar essa abobrinha. Maravilha, já temos aí dicas. Vamos então... Bom, daqui eu acho mais legal eu já mostrar a cenoura e o palmito, né? Vamos. E aí depois a gente leva todos pra frigideira. Pode ser. Então esse tempero só entra na frigideira? Só na frigideira. Tá bom, então Tá? olha, a gente cortou a nossa abobrinha, já está lá em formato de macarrão, né? De espaguete. Os outros ingredientes nós só vamos colocar então na frigideira e eu já vou cantar a nossa próxima receita. Então vamos lá. Agora, receita na tela para vocês, enquanto a Marlene já vai colocando aqui para a gente fazer tanto o espaguete de cenoura quanto de palmito. Então tá aí, ó, nós vamos precisar de 2 cenouras, 3 palmitos pupunha frescos, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem,
3 dentes de alho, uma cebola roxa, uma cebola roxa picada, uma colher de chá de sal do Himalaia e uma pitada de pimenta do reino moída. É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento. Com a cenoura, eu acho mais difícil ser na faca. O palmito já não é tanto. O palmito é importante que seja um palmito mais durinho para a gente conseguir descascar. Esse espaguete eu vou misturar os dois, a cenoura com o palmito. A gente vai fazer um mix e o outro vai ser só o de abobrinha. Vou pedir então para tirar os potinhos da frente, aí da onde ficará a cenoura e o palmito, assim a gente consegue visualizar pela câmera da frente também. Vamos então, vou cortar com o descascador mágico, que é muito melhor. Eu lavei a cenoura, descasquei ela, né? Tirei um pouquinho da casca. E aí, conforme for cortando, já vai tirando os fiozinhos da frente. Vai colocando em um bowl. Adorei. Não tem nem comparação, né? Ainda tem esse que eu comentei, que parece um apontador, que ele é mais fácil ainda de usar. Eu vejo que esse você também tem que empregar um pouquinho de força, né? Eu tenho que apoiar melhor a cenoura e ir passando. O outro ainda é mais prático. E esse outro que parece um apontador ainda é mais fácil de achar do que esse aqui. Esses utensílios hoje em dia ajudam muito na cozinha, né? Na praticidade, velocidade, até na apresentação, porque a gente gosta de comer com os olhos. Claro. E até isso daí, numa salada crua mesmo, sem ser no espaguete, ajuda bastante. E para quem comercializa isso, eu acho que quanto mais bonito você conseguir deixar, melhor, porque realmente a gente come com os olhos, né? E para quem comercializa, você vende comida, ela precisa estar bonita, né? Você precisa fazer com que a pessoa deseje essa comida, né? Exato. E como fica diferente, né, o corte assim e o corte na faca, parece uma coisa diferente. meio mal acabada, né? Que não teve um cuidado. E ainda mais nesse meio que a gente vê muito preconceito. É saudável? Ah, é feio. É saudável? É sem gosto. E aqui é tudo saudável, lindo e bonito e gostoso. Inauê Cabalheiro quer saber se dá para fazer com beterraba. Dá pra fazer, mas a beterraba ela solta um pouquinho mais de água. Então ela pode ser que ela não fique tão firme assim em formato de espaguete. Tá. E como ela é redonda, você não vai então conseguir, ela vai ter né? um fiozinho menor. Mas dá pra fazer. Legal. Então eu vou cortar com a faca. Em formato de julienne, que a gente chama. Que é quando a gente corta palitinhos de cenoura, de pepino, a gente chama de julienne. Algum outro legume que daria também para fazer o nosso espaguete? Dá pra gente fazer, eu acho que com a berinjela fica legal. A gente só tem que tomar cuidado com as sementes dela, né? Que no meio dela é um pouco mais úmido, né? Solta mais água. Aquele nabo branco, aquele compridão, eu acho que também daria para fazer, daria. né? Eu acho que quanto mais seco for o legume, melhor. Se quiser passar para o nosso palmito, tudo certo também, já viu? vou passar. Mas assim, a diferença é gritante. E aí, o palmito. Esse palmito, ele tá bem durinho. Vou pedir para você tirar o bowl da cenoura, deixar um pouquinho mais do lado. Vou deixar ele aqui. Perfeito.
E o tomatinho, tá bom? Marlene tá te olhando com aquela cara de... Não, tá ótimo o tomatinho. Dá pra mostrar? Dá sim, já. A câmera já vai chegar aí. Então ele tá pronto. Para quem já for guardar, espere esfriar, depois coloca em um potinho de vidro para deixar bem conservado. Tá bom. Esse palmito, ele é enlatado? É Não. aquele em conserva? Ele eu comprei Pupunha ele fresco, orgânico em bandejinha. E não é perigoso, porque eu já ouvi falar da questão da contaminação do palmito, que tem, eu não sei se é bactéria, alguma coisa que é super perigosa. Tem que tomar cuidado do fornecedor que você compra, né? Normalmente a gente tem que comprar em lugar seguro, que você sabe que vai vender um alimento seguro, ou comprar mesmo ele grande, o pupunha, né? E aí você vai descascando até chegar no miolinho dele, que vai ser isso aqui. Mas se você comprar em um fornecedor que é confiável, que tem nome no mercado, eu acho que a gente não precisa se preocupar com esse tipo de preocupação. Ele tá cru ou ele já está cozido? Ele tá aí? cru. Tá cru. Eu vou cozinhar os 3. Na verdade, eu não vou nem cozinhar. A gente vai levar eles pra frigideira, pra dar um sustinho neles. É bem rápido. Marlene, você pega um bolzinho pra gente colocar esses aqui? Como eu vou misturar o de cenoura e o palmito, eu não vou usar todo ele. Olha, Simone Costa mora nos Estados Unidos e não encontra palmito orgânico. Pode ser o de lata e diz que tá amando o curso. Se ela conseguir cortar com esse descascador o de lata, porque ele normalmente ele vem junto com a aguinha, com a salmoura, né? Então ele é um pouquinho mais molinho, então pode ser que seja mais difícil de cortar. Mas por ele ser mais molinho, dá para cortar mais fácil na faca. Tá. Então pode utilizar, se não conseguir cortar com o descascador, corta com a faca. Perfeito. Então vamos temperar tudo isso aí? Vamos temperar. Agora eu vou começar pelo de abobrinha, que a gente já tem o molho pesto que a gente vai usar e o tomatinho. Tá bom. Tá? Então eu vou aquecer o azeite. Vou aquecer o azeite e vou dourar rapidinho o alho. Pode colocar também a cebola, no outro a gente vai usar a cebola. Mas aqui eu optei em colocar só o alho. Ah, o cheirinho é ótimo, né? Coloca azeite, molhinho de tomate, alho. É uma Não delícia, tem como dar errado, né? Enquanto aquece o nosso azeite, eu já vou desligar o molho de tomate, porque ele já deu uma reduzida, ele já tá do jeito que eu quero. E aí eu vou colocar as tirinhas de abobrinha nesse azeite. Elas não vão ficar muito tempo. Vai ser bem rapidinho. Pega um pegador pra mim, por favor? No caso, para alguém que tem rotisserie, Bruna, fez, já embrulhou, chega bom para o cliente? Como que fica? Dá para ele... Você tem lá seu cardápio, coloca isso como uma opção. Você faz, entrega, chega ainda na casa dele bom para comer? Esse é um prato que tem que fazer na hora e já entregar. Ele não dá para fazer, congelar ou demorar muito para ser entregue. Ele tem que ser feito muito delicado, né? E já
entregar na hora. Porque se o cliente for esquentar no micro-ondas, ele vai acabar murchando, não vai ficar muito legal. Ou uma ideia bem bacana é você mandar ele já cortado em espaguete, mas cru. Tá. E aí a opção é o próprio cliente colocar, passar rapidinho na frigideira. É bem rapidinho mesmo. Já desliguei e vou transferir para o bowl. E a gente passa o de cenoura e o de palmito e depois a gente monta todos. Delicinha. Já apetece, né? Já dá água na boca. E o cheiro também, né? Uma delícia. Eu vou até aproveitar esse azeite daqui com o alho. Vou jogar a cebola. E esse vai ficar super colorido, porque a gente tem a cebola roxa, a cenoura e o palmito. E daí você já tem um outro sabor com essa cebola roxa, né? Exatamente. Eu adoro cebola roxa. Eu também. E aí é o mesmo processo, a gente vai colocar o espaguete de cenoura e o de palmito. Essas receitas que nós passamos para vocês do nosso espaguete de cenoura e palmito, do nosso espaguete de abobrinha, rende para 2 pessoas, tá? 2 porções. E daí é como a gente falou de durabilidade, consumo imediato. Isso. O tomate confit, 5 dias na geladeira ele aguenta, correto, Aguenta, Bruna? aguenta. E o pesto 3 dias. Pesto 3 dias. Perfeito. Esse colorido dessa panela, com esse aroma do estúdio, tá dando muita água na boca, tá uma delícia, nem provei ainda. É bom eu terminar logo para dar tempo de comer na aula. Gente, consumo imediato, não vou nem deixar a galera tirar foto. Não tem foto, não. Pronto. Esse aqui eu já vou pôr... vou pôr o sal e a pimentinha também. Antes da gente jogar no prato. Deixa eu dar uma misturadinha. Uma dica para quem quiser fazer uma apresentação bonita é ter aquele garfo de 2 pontas. A gente tem até um por aqui. Acho que tem aqui. Que ajuda a gente a... Ele não tá aqui. Onde tá o garfinho? Ali. Esse garfo aqui. Para quem tem esse garfo, é super prático para poder enrolar o espaguete de uma forma, para fazer uma apresentação legal. Precisa ser compridinho, a gente enrola ele assim e aí passa pro prato. Ah, fica lindo, né? Vai fazendo os montinhos. Dá para fazer uma apresentação mais bonita, né? Do que só jogar ele, né? Aqui tem um pouquinho. Bruno, usar alho poró, você sugere um ou outro?
Ou um espaguete, o de abobrinha ou de cenoura, combina com os dois. Combina Se com puser, os tira a dois. cebola. Não, combina com os dois. Dá pra usar os dois que fica bem legal. Nesse daqui, a gente faz como se fosse um ninhozinho. Esse aqui eu vou pôr o molho de tomate. Então, o nosso molho de tomate que tá pronto. Vou colocar o manjericão que eu não tinha colocado, que eu deixo para pôr por último. A gente só mistura. E joga o molhinho em cima. E olha como a coloração dele mudou, né? Ele foi quase um rosinha. E ele ficou mais pra vermelho, panela, e ficou né? mais vermelhinho. Nosso manjericão tá meio murchinho por causa do ar. Então, esse é o de palmito, cenoura com molho de tomate. Vou até pedir para a Marlene depois essa imagem linda trazer aqui para nossa convidada provar. Cris, você provaria aí pra gente? Como é que tá? Tá difícil esse? Tô quase desmaiando já de tão bom que tá esse negócio. Pode trazer para ela, por favor, Marlene. Aí ela já vai provando, experimentando. Tá bonito, né? Tá lindo, lindo, lindo Tá sua bem apresentação, colorido, né? Bruna. A gente come realmente com os olhos esse prato. E sem peso na consciência, Sem peso né? Sem na culpa. consciência, que é o melhor. O de abobrinha eu vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar no garfo. Ele eu temperei com pimenta do reino e sal do Himalaia. A gente vai jogar o nosso molho pesto. E o tomate confit. Em sabor, não deixa absolutamente nada a desejar. É um carboidrato, é uma massa, Fica realmente muito gostoso, né? muito saboroso, muito suave, Nossa, muito imagina. agradável, Bruna. E aí a gente tem o de abobrinha pronto também. Que Com o maravilha. nosso molho pesto e o molho confit. Acho que esse Marlene traz então pra mim, né? Se bem que eu acho complicado um espaguete no ar, ao vivo. Mesmo que seja de abobrinha, né, pessoal? Mas, ainda mais eu, que sou super estabanada, derrubo tudo mesmo. Com molho pesto. Vou tentar pegar aqui um pouquinho sem fazer muita lambança. Ah, deu, ó, só sobrou um pouquinho aqui na... E dá pra jogar umas castanhas quebradinhas, umas nozes em cima, que também dá uma crocância e fica super saboroso. Meu diretor escreveu pra mim, desafio, comer o espaguete sem fazer bagunça. Consegui, diretor. Delicioso. Gostaram? Delicioso, É olha. muito fácil de fazer, né? A gente teve várias etapas, mas etapas simples. Não, Nada e o pesto muito difícil. é uma coisa de outro mundo, o seu pesto. É muito gostoso. Eu já tinha provado, já conhecia o de abobrinha, mas é também o tempero e o pesto combinou demais. Tenho certeza que também não está deixando nada a desejar o nosso aqui do lado, não é? De forma alguma. Lindo, muito saboroso. Que bom. Maravilha. Tem farofa mais gostosa de encerrar o bloco? Não tem. Finalizamos aqui a nossa aula número 3, Cozinha Low Carb, Conceitos e Prática, ao lado da Bruna Pavão.